Recentemente nós tivemos um grande embate e ainda estamos tendo entre Estados Unidos e China. Você pode reparar que a internet ela foi minada com diversos memes, produções, chineses até mesmo comentando como que eram criados produtos de grife. Ou seja, se você reparar bem, será que essa guerra ela é atual ou ela é antiga? Nesse vídeo eu quero chamar a atenção de você para uma situação específica. Será que a questão toda é a respeito do esforço que você faz ou é a respeito da inteligência que você trabalha, a informação que você recebe? Veja bem, quando a gente trata de um tema tão importante quanto a economia de duas potências como Estados Unidos e China, nós precisamos entender o contexto em que estamos vivendo. China, de um lado, na minha opinião, a maior potência global em produção de bens para consumo. Explico isso por quê. Lá se trata de um paraíso para as empresas produzirem em massa com um custo baixo. Seria essa uma das vantagens do capitalismo, ou seja, as grandes empresas como Apple, como também BYD, entre outros setores também, têm tido cada vez mais cuidado ao produzir nesses países. Porque, uma vez que elas só têm esses países para produzir, talvez elas tornem-se reféns quando de um embate, de uma guerra comercial imposta por um governo e outro. Você talvez tenha lido a notícia de que a Apple ela carregou de aviões cheio de iPhones. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós estamos em um cenário ultracapitalista, nós temos momentos da jornada em que o custo de capital é alto para atender às demandas de consumo de uma sociedade em geral. Ou seja, se você comprasse um iPhone no ano passado, onde o dólar estava mais equilibrado, a economia estava melhor, você pagaria menos por este iPhone. Se você for buscar este mesmo iPhone hoje, você vai pagar talvez quase 2 vezes mais. Por quê? Porque mudou-se a economia. A nova economia exige que você, pessoa física ou empresa, esteja atenta a todos os fatores externos ao seu negócio, bem como às suas atividades. E eu falo isso porque, quando você olha para o cenário Brasil, nós estamos diante de quase mais de 80% das pessoas físicas endividadas, em um sistema feito para colocar você em xeque. E talvez você possa, inclusive, desmoronar. O cenário de empresas aqui no Brasil que possui dívidas bancárias é absurdo. São mais de 10 milhões de empresas que estão endividadas. E aí, aqui eu te pergunto, o que essa guerra comercial tem a ver com tudo isso? Se você não sabe, nós vivemos em um sistema capitalista que ele hoje é extremamente globalizado. Ou seja, o que acontece lá fora vai balançar o interno aqui no nosso Brasil. Porque toda a economia ela está interligada. E aí a gente passa a ter os famosos rentistas que, em um cenário de retração econômica, a gente tem cada vez menos investimento dentro do país, só que, por outro lado, as empresas passam a enfrentar cada vez mais dificuldade, porque o acesso ao capital fica mais caro. E muitas das vezes a dor do empresário é manter folha de pagamento, é manter fornecedores, o nome limpo na praça para conseguir operar suas atividades. E aí, o que nós estávamos falando no começo sobre guerra comercial, começa a tudo fazer sentido. Porque para o banco emprestar um recurso para a sua empresa ou para você, que às vezes se endivida para manter o seu negócio girando, fica muito mais caro. A velha história dos juros. O acesso ao capital se torna ainda mais dispendioso. E convenhamos, cada vez mais o capital intelectual vai aumentando. Ou seja, o que nós temos de inflação econômica apresentando aqui no cenário Brasil especificamente é totalmente desconexo da realidade de países de primeiro e segundo mundo. E se você acompanhar bem as notícias, você vai ver que no primeiro trimestre de 2025 os bancos estão lucrando quase 30 bilhões de reais aqui nesse país. E aí talvez você que esteja vendo esse vídeo vai se perguntar: e o meu lucro? E a minha fatia? Onde está? Pois é, na mão de quem ganha. E faço mais uma provocação. Até quando você vai deixar a sua história permanecer neste rumo? Existem histórias que elas têm um ponto final. As empresas quebram,
funcionários são mandados embora e ali encerrou-se um propósito. E existem histórias que possuem uma vírgula, ou seja, quando há possibilidade de enxergarmos soluções. E isso é o que a gente faz aqui no escritório. A gente olha para o seu caso, o caso da sua empresa, para entender o cenário em que você está junto a essas instituições e conseguir endereçar a melhor solução de forma estratégica, focando sempre na perenidade do seu negócio. E falo isso porque é sempre importante você estar bem acompanhado. Uma vez que você teve de fazer contratações em momentos de necessidade e foi submetido a contratos de adesão, onde estava cercado de ilegalidades. Contudo, existe possibilidade real e estratégica de rever tudo isso. Se assim não fosse, não estava na matemática dos bancos todo este lucro. Embora, com um cenário de inadimplência de empresa aqui no país, mais de 10 milhões de empresas nessa situação. E quando a gente fala de pessoa física, aí você que acabou fazendo um empréstimo e se endividou para uma reforma, algo na saúde, a gente tem um cenário de quase 80%. Você sabe o que é você pegar o seu WhatsApp, abrir e de 10 pessoas que você conhece, 8 delas possivelmente estarem endividadas? Pois é, este é o cenário que estamos enfrentando aqui no Brasil. O meu convite é sempre para dar um passo melhor e juntos. Se você quer avaliar o seu caso de forma estratégica aqui com o nosso escritório, vai estar na descrição desse vídeo o convite que eu faço para você.